amado, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Graças a Deus por isso, querido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor na noite desse dia, no livro de Esther, capítulo 5, versículo 4 ao 14, amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia, enquanto você vai separando aí o seu livro, capítulo e versículo, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus trouxe você neste lugar para dizer a você que não é o fim, viu? É verdade. Que ainda tem história, ainda tem banquete para você. Louvado seja Deus. Mesmo que tenham preparado uma forca, mas o banquete é para você. Talvez o banquete de hoje você não vai participar, mas lembre, da forca também você não vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler todos juntos, amém? Apesar que temos Bíblias diferentes, com pronúncias diferentes, mas vamos chegar juntos, amém? No livro de Esther 5, 4 em diante. E Esther respondeu: se parecer bom para o rei, que o rei e Amã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então o rei disse: fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Esther tem dito. Assim o rei e Amã vieram ao banquete que Esther havia preparado. E o rei disse a Esther no banquete de vinho: qual era a tua petição? Se te pedires até a metade do meu reino, assim será teu. Então respondeu Esther e disse: a minha petição é um outro pedido. Se tenho achado favor à vista do rei, que se aprove ao rei conceder a mim uma petição e atender ao meu pedido, que o rei Amã venha ao banquete que hei de preparar amanhã para ti, ó rei, e para ele. Então saiu Amã naquele dia alegre e com o coração contente. Mas quando Amã viu Mardoqueu na porta do palácio, ele não se pôs de pé e nem se moveu a ele, e ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia, Amã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar seus amigos e sua esposa Zeres. E Amã lhes contou sobre a glória de suas riquezas e da multidão de seus filhos, e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido, e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse: além disso, sim, a rainha Esther não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim e o rei, e também para amanhã. Estou convidado por ele por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso me satisfaz. Contudo, tudo isso não me satisfaz enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao cordão do rei. Então disse sua esposa Zeres e todos os seus amigos: que seja feita uma forca de 50 côvados, e amanhã fala tu ao rei sobre Mardoqueu, e nela seja enforcado. Então adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou a Amã, e ele fez com que a forca fosse feita. Queria que você fechasse seus olhos nessa hora e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, eu te glorifico nesse momento porque eu creio que o Senhor está neste lugar. E ainda assim, Pai, eu te glorifico mais ainda porque eu sei que a palavra a ser pregada aqui hoje não será vinda de mim, mas será, Deus amado, falada direto do teu coração aos nossos ouvidos. Por isso, Senhor, como eu sempre tenho te pedido, Pai, enquanto ainda estiver algum vaso que não foi cheio do teu azeite, que a tua palavra, Pai, não pare de ser derramada, enquanto o último vaso não for cheio, porque eu creio, Senhor, que grandes são os bons feitos, os bens feitos que o Senhor irá fazer neste lugar. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, pode aplaudir o Senhor nessa noite. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Glória a Deus por isso. Irmão, Deus havia levantado um exército
exército babilônico para levar cativo ao povo de Israel. E durante aproximadamente 70 anos, o povo de Israel virou escravo do povo babilônico. Até que, por certa vez, o povo Pérsia, que não se uniu ao povo de Nabucodonosor, veio-se contra ele e teve-se uma guerra tão grande que levou então o reinado de Nabucodonosor ao fim, fazendo-se que todo o povo de Israel, todo o povo judeu, fosse viver na Pérsia. E a partir daí, a história vai nos relatar que nasce então a história de Esther. Esther era uma jovem que foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu ou Mordecai. E a história vai falar que ela foi ensinada desde pequena, porque seus pais haviam falecido. E nessa mesma época, depois de Esther crescida, houve-se um grande banquete no rei, e o reino tornou-se uma grande festa. A Bíblia vai falar que foi evento entre 5 a 7 dias. E toda a província ela estava nesse banquete. O rei Artaxerxes, né, que é a pronúncia certa, ele vai chamar todas as suas 27 províncias para poder participar daquele banquete. E naquele banquete, ele simplesmente, depois de ter bebido vários vinhos, de ter falado das suas grandezas, de quanto vasto era o seu reino e as suas riquezas, ele resolve então exibir o seu bem mais precioso, que era a rainha Vasti. Então ele convida a rainha Vasti a se apresentar para aqueles 7 príncipes, né, para aquela província toda a qual ele tinha chamado. E nesse caso ela não vai, ela se recusa. A história vai dizer que ela decide não ir. E dentro dessa conduta da rainha Vasti, ela simplesmente é substituída, porque os conselheiros do rei simplesmente decidem aconselhar o rei a substituí-la. Por quê? Esse exemplo dela de ter negado, né, a ordem do rei fez com que poderia fazer um grande exemplo para as outras mulheres, a ponto das outras mulheres também não obedecerem seus próprios maridos, a ponto das outras mulheres seguirem o exemplo e também não serem mais submissas aos seus maridos. Então, o rei, ouvindo os seus conselheiros, decide assim substituir a rainha Vasti. E aí é onde se começa, pastora Lúcia, uma seleção de quem será a próxima rainha do reino, de quem será a próxima rainha do reino Pérsia. E aí a história vai falar que foi selecionada as mais belas moças. E aí a gente vai entender que, eu acredito que foi daí que surgiu os contos de fada da Disney, né? Porque a gente vai perceber que existem várias histórias da Disney que tem esse mesmo relato, como por exemplo a Cinderela. E a história vai falar que dentro dessas moças foi selecionada também Esther, que na realidade o nome dela não era Esther até então, era Radassa. A história vai falar que Radassa chega ao reino Pérsia, porém por o conselho do seu tio, até então pai adotivo, ele fala para ela não dizer de onde ela é, de qual é a sua origem, e ela se obedece. E a história vai falar que ela passa por uma seleção de no mínimo 1 ano, para que ela consiga ser então escolhida a ser a rainha. Tendo então passado por toda aquela seleção, por todo aquele ritual de maquiagem, de roupa, de adornos e linhas de etiqueta, como a gente já imagina que deva acontecer nesse reino, a história vai dizer que o rei, ele acha graça em Esther. Quando ele olha para Esther, ele a conhece, ele vê que Esther tinha uma beleza diferente. Ele vai ver que Esther ela tinha algo diferente. E a partir daí, Esther, no caso Radassa, passa a se chamar Esther. Ela tem um novo nome, ela tem uma nova vida, até então ela é considerada rainha. E aí é uma grande festa, tudo está bem. No entanto, seu pai, Mardoqueu, muito preocupado até então com sua filha, todos os dias ele fica na porta do palácio para poder saber sobre a sua até então filha, como anda, como ela está, se ela está bem. Ele quer saber notícias, mas ele fica na porta. E a história vai nos relatar que dentro de alguns desses dias,
Mardoqueu ele ouve alguns murmurinhos. Ele ouve 2 eunucos tramando para tirar a vida do rei. E a história vai nos relatar que ele, sabendo disso com certeza, ele chega até os aproximados do rei e conta o tal fato. Os aproximados do rei verificam se isso é verdade e descobrem que de fato havia 2 homens, 2 eunucos que queriam tirar a vida do rei. E isso chega até os ouvidos do rei e devido a isso os 2 são enforcados. Mas Mardoqueu não é citado para o rei. Ninguém fala sobre Mardoqueu. Mardoqueu ele conta esse fato, porém Mardoqueu ainda assim não recebe nada. Mardoqueu continua aonde? Na porta do palácio. E a história vai nos dizer que existia também um dito homem chamado Amã. Amã era o mais ou maioral abaixo do rei naquele reino Pérsia. Amã, ele era um dos ministros, pode-se dizer assim, ele era o maioral de todos. E por um decreto do rei, a Bíblia vai nos relatar que todos que estivessem perante Amã precisavam se curvar. Todos, sem exceção, exceto o rei e a rainha. Mas todos abaixo dele precisavam se curvar diante de Amã. E Amã, quando chegava no palácio, na porta do palácio, ele via que todos se curvavam diante dele. Porém, Mardoqueu não. Mardoqueu não se curvava perante Amã. E isso o encheu de fúria contra Mardoqueu. E isso o encheu de raiva contra Mardoqueu. Tendo visto ele essa atitude, ele começa a tramar um plano. Ele começa a tramar algo para poder acabar com a vida de Mardoqueu e toda a sua origem, e todo o povo judeu. Então chega um determinado Amã e fala para o rei se ele assim permite que toda a espécie de judeu seja exterminada daquele rei. E o rei, até então, dá esse decreto, porque o rei ficou visado nos poderes que ele poderia ter, ficou visado no dinheiro que foi oferecido para o reinado dele dentro dessas mortes, que seria uma economia, seria menos pessoas, e isso seria para o rei muito bom. E a Bíblia vai nos dizer que é então feita uma carta aos secretários do reinado para se liberarem toda a província. E o decreto do rei, quando ele dava o anel dele, que ele deu para Amã para poder selar esse contrato, ninguém mais poderia revogar isso, a não ser o próprio rei. Então esse decreto ele foi se espalhando em todas as 127 províncias, pastora Lúcia. Então o povo começou a ficar assustado, porque o povo judeu vai morrer, o povo judeu vai morrer. E agora, em uma determinada data, o povo judeu vai morrer. Mardoqueu sabe dessa história. Mardoqueu, quando ele chega essa notícia para ele, a primeira coisa que ele faz na porta do palácio, onde ele sempre se encontrava, era rasgar suas vestes, colocar pano de saco e se prostrar em adoração ao Deus que ele servia. A história vai nos dizer que Mardoqueu, sabendo que sua filha adotiva estava já como rainha, ele resolve procurá-la. Ele resolve ir até ela e contar toda a história que até então ela não sabia. Ela não tinha conhecimento desse fato. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que nessa mesma hora, Esther, sabendo de toda essa situação, ela simplesmente pede para que as mulheres e todo o povo jejuem por aproximadamente 3 dias. Querido, repita comigo: 3 dias. 3 dias. 3 dias. Glória a Jesus. E a história vai falar que depois desse terceiro dia, Esther resolve fazer um banquete. E esse banquete foi um banquete muito bem visto pelo rei. Lembre-se que Esther, assim como todo o povo, eles jejuaram durante 3 dias. Amém? Glória a Jesus. E a história vai nos dizer que ela faz um banquete, convida alguns príncipes. E dentro desse banquete, ela é linda como sempre. A história vai falar que ela se adornou, ela se perfumou, ela se vestiu com a sua melhor roupa, ela colocou a sua melhor adorno, a sua melhor maquiagem, ela fez seu banquete da melhor forma que ela poderia fazer para agradar o rei. Tendo visto isso, o rei achou tanta graça pelo seu cuidado e pelo seu zelo, que ele falou para ela: Esther, pede o que quer, que se pedires até mesmo metade do meu reino, eu te darei. A história vai nos dizer que ela simplesmente faz um pedido, e ela fala: ó grande rei, se assim for de sua vontade, quero lhe oferecer mais um banquete. E assim o rei concedeu a ela.
Tendo em vista que esse banquete que ela ofereceu, ela deixou claro: eu queria que nesse banquete tivesse somente o rei e também o servo Amã. E Amã ficou feliz demais. Ora, até porque um convite da rainha no banquete que era só para eles três era algo de muita honra, não é isso? Imagine você ser talvez convidado pelo presidente Lula ou talvez o presidente que você gosta aí, uma pessoa de grande autoridade, para um almoço entre você e o seu companheiro, a sua companheira. Não seria muita honra você chegar lá no Planalto, você chegar lá e ser totalmente recebido, né? Imagine talvez o prefeito ou talvez o governador chamar você, diretamente você, para um almoço ou uma tarde de domingo para passear com uma das suas belas mansões, não é isso? Eu ficaria muito honrado se um dia a pastora Lúcia me chamasse para almoçar na casa dela, né? Ou a pastora Dani, ela se montar, me vai na casa almoçar, né? Vai lá em casa nesse domingo, né? Pega aí, a gente ficaria feliz se a gente tivesse. É uma honra, né, pastor Júlio? A gente ter esse privilégio de almoçar com os nossos líderes, né? Ou a gente lá na confeitaria do Diácono Ian e receber, né, aquela manobra maravilhosa, né? 0800, né? Aquele combo incrível que todo dia ele posta lá no Instagram, deixando a gente falar na boca, né? Seria uma honra, irmão. Ficaremos como lindos odiados. E da mesma forma ficou Amã. Amã, então, ele vai para o pátio e ele percebe que todo mundo novamente se curva perante ele. Porém, quem não se curva é Mardoqueu. Mardoqueu não se curva. E a história vai falar, a Bíblia é bem clara, que os olhos dele, com os olhos, ele queria matar Mardoqueu. Mas ele não podia. Ele não tinha esse decreto ainda. Mas ele sabia que muito em breve ele poderia fazer isso. E a história vai dizer que quando ele chega na sua casa, por conselho de sua mulher, ele acaba tendo essa ideia de fazer uma grande forca. A história vai nos dizer exatamente que a forca ela deveria ser numa altura de basicamente 20 a 23 metros de altura. Então pensa, uma forca bem grandona, né, irmãos? Para poder matar somente um homem. Olha para você ver a raiva, o ódio, a fúria que ele tinha dentro desse homem que sempre estava onde? Na porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a história vai falar que, tendo ele feito, mandado fazer essa forca, a história vai dizer que ele chega até o palácio e ali ele começa a participar do banquete, do segundo banquete, que é o terceiro que a rainha Esther resolve fazer. E mais uma vez, um banquete lindo. A rainha Esther, ela faz, né, totalmente uma nova veste, ela tem aí uma nova maquiagem, novos adornos, ela se prepara de uma outra forma para o rei. E a história vai dizer que, nesse instante, o rei chega para ela e fala: minha querida rainha, em outras palavras, pede o que quiseres, que até a metade do meu reino eu te darei esse pedido. E ela simplesmente chega para o rei e vai falar assim: ó rei. Ela vai dizer exatamente assim: ó rei, se assim quiseres, peço que desfaça esse decreto ao qual o servo Amã decretou que toda a minha origem e todo o povo de Judá seja morto, seja exterminado. E ele perguntou: mas quem foi esse tal homem que fez isso? E ela fala: Amã, do servo. Nesse momento a Bíblia vai dizer que o rei ele se levanta e ele vai para o pátio do palácio. Amã, vendo que o que ele tinha feito era uma grande burrada, porque até então ele não sabia que a rainha Esther ela era uma judia. Ele não sabia que ela era do povo de Israel. Então ele fez um decreto contra a sua própria rainha. Sabendo o rei então que a sua rainha poderia ser morta por esse decreto, o rei vai para o pátio pensar. Nesse momento, Amã, tremendo de medo, ele chega para o sofá onde estava sentada a rainha e começa a rogar pela sua vida, pedindo para que ela falasse com o rei, para que o rei fizesse algo sobre ele. Nesse momento, o rei ele entra na sala onde estava a rainha e percebe que Amã estava próximo da rainha, abordando ela. Ele vê aquilo como um ato muito horrendo, a ponto de pedir para que seus servos o segurem, e a mesma forca que ele preparou para Mardoqueu foi a mesma forca que ele foi enforcado. Você pode verificar sobre isso? Não, você não está entendendo. A mesma forca que ele preparou para quem estava na porta foi a forca com que ele foi enforcado. Louvado seja Deus. E agora começa a pregação. Querido, entenda uma coisa. A história vai falar de uma mulher, de uma jovem, de uma menina,
que ela simplesmente tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada da vida. A história vai falar que Hadassah significa flor que nasce no deserto, que se chama murta. E após ser prensada, essa murta, essa flor, ela exala um cheiro suave, ela exala um aroma perfeito. E a Bíblia vai dizer que Hadassah, quando ela chega ao palácio, ela tem ali graça. As pessoas começam a achar graça, as pessoas começam a ver nela um perfume diferente, as pessoas começam a encontrar nela algo diferenciado. Sabe por quê? Porque ela foi criada por um homem de Deus. A história vai nos dizer que este homem, chamado Mardoqueu, ele cria aquela jovem e ele leva ela para o palácio e lá ela começa a se sobressair. Sabe por quê? Porque ela tinha graça. Lá no palácio tinha muitas mulheres bonitas, tinha muitas moças bonitas, mas a Esther, ela não tinha só beleza. A Esther, ela tinha graça. Talvez, amado querido, você está no local onde talvez você não é visto como deveria ser. Talvez você está vivendo um momento da sua vida onde todo mundo é tão bom quanto você. Mas se você não ouvir o conselho do teu pai, se você não ouvir o conselho do teu Senhor, as pessoas vão começar a achar graça em você. As pessoas vão começar a ver graça em você. A ponto dessa graça fazer com que você se destaque. Ao ponto dessa graça fazer com que você tenha boas referências. Ao ponto dessa graça fazer que te olhem de maneira diferente. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, o favor não merecido, quando ele se estabelece sobre alguém, ele tem o favor não merecido do Senhor. Então nessa noite, querido, eu quero te dizer, levanta a sua mão para o céu e começa a pedir graça ao Senhor. Levanta a sua mão para o céu e começa a dizer, eu quero graça. Senhor, eu quero a graça. Eu quero a graça que sobressai. Eu quero a graça que seja visto. Eu quero a graça que seja lembrado. Eu quero a graça, Senhor, que me faz andar nos altos lugares onde o Senhor me colocar. Porque é nossa tolerância. É a tua tolerância que faz nós temos que ter o melhor dessa terra. Não temos que ter o mais ou menos, ou o mais de baixo, não. Nós temos que ter o melhor dessa terra. Louvado seja Deus. E a história vai dizer que ainda assim, depois de ela ser escolhida como rainha, vendo ela esse decreto, ao qual um homem enviado pelo cão resolve fazer isso com o povo dela, tendo ela guardado o conselho do seu pai, ela ainda assim consegue dar uma ordem para o povo, mandando o povo jejuar 3 dias. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Muitas das vezes a gente jejua, pastora Lúcia, 2 horinhas, e já acha que Deus tem que fazer um milagre. Muitas das vezes a gente faz 15 minutos de oração e já acha que é suficiente. Muitas das vezes a gente pega um dia, faz 5 minutos de devocional com o Senhor e já acha que você está cheio de poder para poder fazer o que você bem entende. Não, querido, não é assim. Aleluia. Se uma mulher cheia da graça de Deus pede para que o seu povo jejue e ore durante 3 dias, imagine nós, querido. Imagine nós que precisamos estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Mateus 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo adversário, a Bíblia vai falar que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer nada, e ainda assim ele foi tentado pelo adversário. Meu irmão, eu não sei o quanto você tem jejuado, eu não sei o quanto você tem buscado, mas não pensa você que isso vai te livrar de receber as ciladas, as astúcias do adversário, porque não vai te livrar. Não pensa você que o fato de você orar, o fato de você buscar, o fato de você ter igreja, isso vai te livrar do mal? Não, isso vai te dar graça para passar por ele, mas te livrar jamais. Isso vai te dar força para resistir, mas te livrar jamais. Isso vai te dar força para enfrentar, para lutar, mas te livrar jamais. Porque o Senhor, o próprio Jesus vai dizer que a gente vai ter aflição nesse mundo. Isso é fato. Mas ainda assim, precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Aleluia! De Deus. E aí, tendo visto esse decreto amaldiçoado por esse homem, uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, e a parte que eu mais adorei ao Senhor por isso, pastor Lúcia, foi que Mardoqueu, sabendo de toda a situação, ele estava na porta. Mardoqueu, ele viu um decreto que, numa determinada data, vai acabar com a sua vida, mas ele continua na porta. Ele poderia fugir, sabendo ele que a sua filha estava lá, guardadinha, que nada poderia acontecer com ela, ele poderia correr, fugir para o outro reino, mas não, ele ficava na porta. Ele se humilhou na porta, ele se rasgou na porta,
ele ficou na porta, ele ouviu coisas na porta, ele ficou na porta, ele não saiu da porta. Mas ó, na porta também ele não se prostou perante o decreto de morte. Aleluia. Na porta também ele não se prostou diante do decreto de morte. Deixa eu falar uma coisa, querido. Agora eu vou falar no livro de João, capítulo 9, versículo 10, que Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta. E onde Mardoqueu estava? Na porta. Onde Mardoqueu estava? Na porta. Então, se Mardoqueu estava na porta, Mardoqueu estava em Jesus. Mardoqueu estava em Deus. Então, amado, eu não sei. Louvado seja Deus. Opa, glória a Deus. Só, ainda não. Então, querido, eu não sei qual é o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu não sei o que tem se levantado sobre a sua casa. Eu não sei o decreto que o adversário lançou sobre você. Eu não sei qual foi a fofoca. Eu não sei qual foi as ciladas que o adversário tem tramado sobre a tua vida. Mas eu quero falar para você nessa noite: não saia da porta ao qual o Senhor te mandou. Não saia da porta ao qual o Senhor. Não saia da porta até que o Senhor desça surgir a ordem. Ele manda a sua igreja ficar na porta. Louvado seja Deus. Deus, ele manda hoje a tua igreja ficar na porta. A Bíblia vai falar que ele não ficava nem dentro e nem fora, mas ele ficava na porta. E Jesus é a porta. E aquele que entrar por ela será salvo. E aquele que passar por ela será salvo. E aquele que entrar nela será salvo. Então não adianta vir decreto do rei, não adianta vir decreto do príncipe, não adianta ninguém falar, porque se Deus mandou você estar na porta, você está salvo. Aleluia. E a história vai dizer que Mardoqueu, ele não se prostrava. Ele não se prostrava, querido. É muito interessante. Eu estou aqui com minha esposa para não esquecer o que eu tenho que falar, que já deu coisa poderosa para mim. É muito interessante que Amã, por ser um homem perverso, um homem endemoniado. Ele não é endemoniado, sabe por quê? Porque ele foi tomado pela grandeza, ele foi tomado pelo poder, ele foi tomado pelo poder, pela grandeza, ele foi tomado pela luxúria, pelo poder que ele tinha. E é engraçado que um determinado pastor ele vai falar assim: quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ele. Quer conhecer um obreiro? Dá poder a ele. Quer conhecer um irmão? Dá poder a ele. Aleluia, porque o poder, ele nos modifica. As coisas que nós temos debaixo do nosso controle, debaixo do nosso domínio, aquilo ali nos dá uma outra postura. Aleluia. Mas a Bíblia vai falar que Estela não se vangloriou com isso. Ainda assim, aleluia, a rainha Esther, ela tinha graça do Senhor. Ainda assim, a rainha Esther, ela tinha graça em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a história vai dizer que Mardoqueu, ele não se prostava, ele estava lá, firme e forte na sua convicção. Dentro desses dias, o rei, na hora de dormir, ele não consegue. Na hora de dormir, ele tem uma grande insônia. E aí ele resolve pegar os livros. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que tudo que era acontecido perante com o rei ou o povo, existia um livro de crônicas, as crônicas dos reis, o histórico, né? E aí Deus fez com que ele tivesse uma insônia, a ponto dele lá, nessas crônicas, nesses livros, e começar a ler. E aí ele vai perceber que existia um homem que deu livramento a ele. E aí ele vai conhecer a história de Mardoqueu, sabendo que Mardoqueu foi o cara que livrou ele da morte. Então ele chega até os seus servos e pergunta: quem é Mardoqueu? A gente fez alguma coisa por ele? E os servos vão falar: não fizemos nada por ele. Então o rei ficou impaciente. O rei ficou de uma maneira muito chateada porque nada fez por aquele homem. Então, chegando Amã, próximo do rei naquele dia, o rei fala assim: Amã, o que devo eu fazer para o homem cujo rei livrou da morte? Amã automaticamente pensou: está falando de mim. Eu adoro essas coisas, irmão. Eu adoro essa mirada que Deus dá na vida da gente. Eu adoro isso. Aleluia. Então ele pensou: o rei está falando de mim, o rei está falando porque não tem ninguém abaixo de mim. Eu sou, depois do rei quem manda sou eu. Então com certeza ele está falando de mim. Automaticamente vai falar: rei, pega a sua veste, dá para ele. Pega a sua coroa, põe nele. Pega o seu cavalo, manda um dos seus servos sair gritando pela cidade que esse homem
aqui foi o homem que livrou o rei da morte. E o rei olha para ele e fala: sim, então faça você isso para Mardoqueu. Faça você isso para Mardoqueu, porque Mardoqueu me livrou da morte. Queria deixar uma coisa para você: a mesma pessoa que faz, que levanta contra você, é a mesma que vai fazer propaganda na sua vida. Aleluia! A mesma pessoa que levanta contra você, fazendo isso, fazendo aquilo, é a mesma que vai aplaudir você. Aleluia! É a mesma que vai falar assim: talvez, querido, não vou nem participar do banquete, mas vão ver que a forma que prepararam para você, você não vai chegar. Aleluia! Talvez eles não vão participar do teu culto de ação de graça, mas vão ver pessoas chegando na tua casa e ele vai perguntar: está acontecendo o quê? Ah, é o culto de ação de graça que Deus abençoou aquela irmã naquilo que ela precisava. Eles vão ter que ver, e isso que não é vingança não, isso é honra de Deus. Sabe por quê? Porque quem fica na porta tem honra do Senhor. Quem fica na porta tem graça do Senhor. Quem fica na porta tem refúgio do Senhor. Quem fica na porta tem bênção do Senhor. Aleluia! E se você está na porta hoje, querido, continua. Não sai da posição a qual Deus te mandou. Não sai nem para fora. E se for sair, sai para dentro. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer você no centro da vontade dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a história vai dizer para a gente: isso é lindo, 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 lindo. Que Ele vai passando por todo o pátio, por toda a cidade, dizendo: esse aqui é o homem que Deus resolveu agradar. Esse aqui é o homem que o rei resolveu exaltar, porque ele deu livramento ao rei. Pensa, querido, que vergonha era para mim. Pensa que vergonha era para um homem que falou tanto mal do cara, que decretou algo para matar o cara. E ele estava lá exaltando o cara. E ele estava lá exaltando o camarada, num cavalo do rei, com a veste do rei, com a coroa do rei. Aleluia! E ele passeando com o cavalo, gritando para todo mundo: esse aqui está exaltado para o rei. Louvado seja Deus. Mas ainda assim, querido, o decreto não acabou, o decreto continua. E voltando à parte lá onde ele tenta, né, convencer a rainha de que a rainha tivesse piedade dele, a história vai dizer para a gente que Amã, ele fica desesperado nessa fase. Ele fica desesperado porque ele sabe que agora não tem mais jeito para ele, porque o rei soube de toda a tramóia dele, o rei soube de todo o plano maléfico dele, o rei soube de tudo. Automaticamente o rei dá um decreto que ele seja enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, que ele seja enforcado, não só ele, mas também toda a sua descendência, toda a sua casa, os seus filhos foram enforcados e passaram essa notícia, ela foi gerada por todas as 27 províncias. E o mais interessante de tudo isso, querido, o mais interessante de tudo isso, que tudo aquilo que era de Amã, tudo aquilo foi passado para Mardoqueu. Sabe por quê, querido? Porque além de Deus honrar, Deus faz você ser avivado. Sabe por que ser avivado? Não é só falar em línguas, ou poder pregar, não. Quando eu falo avivado, é você ser exaltado perante Deus e exaltado perante os homens. Aleluia! Você ser avivado é você tomar posse daquilo que talvez tentaram tirar de você, mas que não tiraram. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor ela te alcançou. Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Gestos simples geram grandes significados. Muitas das vezes você levantar a sua mão, muitas das vezes você curvar a sua cabeça, muitas das vezes você dobrar o seu joelho é algo muito simples. Mas existem grandes significados nos reinos espirituais. Quando você levanta a sua mão, você se rende. Quando você levanta a sua mão, você se prostra diante do Senhor. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo para Deus que Ele é o teu Senhor. Entenda uma coisa, querido: melhor que o teu carisma, é o teu caráter diante do Senhor. Não adianta você rir para todo mundo, não adianta você falar para todo mundo, não adianta você brincar com todo mundo, se você não tem o caráter diante do Senhor. Então, que nessa noite, o seu gesto mais simples possa quebrar
toda barreira, possa quebrar toda barreira, possa desfazer toda muralha diante do mundo espiritual, para que as bênçãos do Senhor ela te alcance, para que a graça do Senhor ela chegue até você e para que você possa viver, aleluia, o grande momento da sua vida, onde as línguas, onde os olhos, onde as pessoas possam olhar para você e falar assim: ali vai um grande Glória a homem Deus. de Deus. Louvado